acho que está correto o Renato Paiva. O time dele sentiu desfalques, especialmente do Cauli, que é um jogador fundamental. O time depende muito. Agora, ainda assim, o Bahia fez um primeiro tempo muito bom, dominou o Vasco, empurrou o Vasco para o campo de defesa. O Vasco teve um contra-ataque só no primeiro tempo, mas no segundo tempo, aí o Ramon Dias mudou o time do Vasco, mudou o sistema tático, mudou os jogadores. Já na virada, né? Já no intervalo, o Vasco volta com um losango no meio-campo, com entradas do Marlon Gomes, entrada também do Payet e do Sebastião Ferreira. Eu fico me perguntando, aqui no Brasil a gente tem mania, desculpa o desabafo, né? Que eu acompanho muito futebol sul-americano, da gente inverter, chamar de Sebastian. Ele não é americano nem inglês, é Sebastião. Tem um acento no ar, Sebastião. Então, o Sebastião Ferreira entrou, fez um 4-4-2 com o losango no meio de campo e o Vasco melhorou. O Vasco começou a jogar bola, o Vasco foi para cima, o Vasco entrou no jogo e aí buscou o empate, né? Porque o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do Bahia, poderia ter sido maior. Lamentar para o Vasco, mais à frente, ele tira o Medel para botar o Jair faz tudo errado, perde um gol e é expulso. Exatamente. Perde a chance do gol da virada e na sequência dá uma cotovelada, é expulso. Desastroso. O Vasco termina com um a menos, tem que, no final ali, e aí em cima disso, né, o Bahia danos, né? tenta crescer, entra Juba e tal, para ver se o Bahia consegue a vitória, mas o Vasco ainda consegue equilibrar e segurar 1-1. Você falou dessa melhora do Vasco dentro do jogo de ontem contra o Bahia. Temos observado uma melhora do Vasco em outras partidas anteriores também. E vimos o Ramon Dias afirmar e repetir veementemente: o Vasco não vai cair. Ele falando ali em espanhol, não vai barrar, não vai cair, não vai cair. Ele falou várias vezes. Eu fosse o técnico do Vasco, agiria da mesma forma. Se o técnico entregar os pontos agora, como é que o time vai reagir? Mas temos que ser realistas e analisar. Amigos, o Vasco tem 17 pontos. Faltam 18 jogos. O Vasco disputou 21 jogos. É isso? Faltam 17 ou 18? Faltam 17. Tem um pendurado. Faltam 17. Faltam 17 com o jogo a menos que ele tem. O Vasco tem 17 pontos. Para 45, ele precisa de 28. Vamos dizer que provavelmente esse ano não vai precisar de 45. Eu acho que essa probabilidade, essa possibilidade é grande porque a pontuação é muito baixa. Os times lá de baixo. Vamos dizer que precise de 43, tá bom? O Vasco precisa de 26 pontos. É muito ponto, é muito jogo que tem que ganhar. Mas é muito Só melhorar um pouquinho para a coisa horrorosa que estava, não adianta, hein? A sorte é que é muito para os outros também. É. O Santos também tem essa conta difícil para fazer. É muito pro Bahia. O próprio Bahia. Cai em 4, hein? Tudo bem, mas veja na O classificação. Vasco em relação a Santos e Bahia está um pouquinho atrás. Já. Mas é um pouquinho... São 4 pontos, né? Mas se você contar, tem que fazer menos pontos. O Vasco... Só estou lembrando, desculpa, vou repetir e vou parar de falar que eu estou falando muito, vou jogar para vocês. O Vasco tem 17 pontos. Então. Melhorou, jogos. mas não ganhou ontem. Mas podem ser 20 se ganhar o jogo pendurado, que é um jogo plenamente acessível. Se você não ganhar um jogo de quem está abaixo de você no campeonato... Mas isso é muito normal, viu? Mas o Santos normal, mas... do América, você está falando? Santos ganhou, o Santos São Paulo perdeu do não América, ganhou. o São Paulo perdeu do América. Mas, Ele que depois trocou o uniforme e começou a vencer. mas o Vasco não pode ficar pensando... Botou uma listrinha branca aqui no uniforme, que não tinha. Mas não pode ficar pensando nas qualidades do América. Tem que primeiro ter esse jogo a menos e tem que ganhar esse jogo a menos. Aí fica um ponto. Então Olha a aí, matemática... professor. E tem confrontos direto, né? Eu acho que a matemática já foi mais inimiga do Vasco. Já tava na lanterna. Já foi, mas tem que vencer, não adianta. Esse mais não jogo de ganha, ontem. não Mas ganha. Mas eu tô do olhando ali e não jogo tô de vendo ontem. essa amizade toda da matemática com o Vasco, não. O Bahia não... É porque estava muito ruim antes. Mas agora melhorou. É que o jogo Bahia de não ontem, ganha, o Santos não ganha. Tanto para Vasco quanto para Bahia, o resultado foi horrível. Sim. O resultado foi horrível. Ali é uma disputa direta. Dois times que estão brigando pela mesma condição. Se o Bahia derrota o Vasco, ele abre uma vantagem em relação ao Vasco enorme. Se o Vasco derrota, ele encosta no Bahia. É que os E times o empate que é vêm ruim atrás, para ambos. Os times que vêm atrás ali do Bahia, né? Eu vou colocar o Corinthians deu uma saltada, mas Curitiba agora tem um jogo a menos. Mas se a gente for contar desses times, quem tem pontuado mais é o Goiás. Não, o Goiás já... Por isso que tá lá, tá Num recorte menor, quem pontuou mais foi o Goiás. Goiás já tá no grupinho de cima ali. Porque o Inter perde. O Corinthians empata, perde. O Santos ganha uma, perde duas. O Bahia empata uma...
Vamos falar a realidade. O Santos ganha uma, perde 8, 9. Não, eu tô falando do Nos recorte últimos recente. 21 jogos, o Santos ganhou 2, gente. Não, eu tô falando do recorte recente pra falar do Goiás. Que o Goiás saiu da... Então, se a gente for juntar ali o bolo, ninguém ganha. Ninguém ganha. O São Paulo tá com um jogo a menos que esse que foi adiado dessa rodada. Mas assim, o Cruzeiro não ganha, o Corinthians não ganha, o Internacional no Campeonato Brasileiro não ganha. Os times vão patinando. Quando um patina e fala, agora eu vou conseguir um ponto para passar esse, o outro não passa. Tudo bem. Só que agora eu não estou falando só do Vasco. Estou falando Bahia, Vasco, Santos. Para saírem de onde estão, você tem que ganhar 3, 4, 5 jogos, gente. E torcer contra os outros. É isso que eu estou falando. Sim. Mas Tô errado? Mas podia ser pior. Não adianta ganhar um. Você falou, o Vasco tem um jogo a menos, ele pode ganhar do América. Pode. Tudo bem. Ganhar um jogo não adianta. O Santos ganhou um jogo, ele faz 2 rodadas. É uma coisa Sai do lugar, amigo. Tem que ganhar 3, 4 e torcer contra os outros. É uma coisa por vez. A situação do Vasco já foi de muito maior distância. Tá com 10 pontos. Agora o Vasco tem a condição de ganhar o jogo a menos que tem e ficar a 1 ponto desses que não ganham. O Goiás é o contrário. O Goiás não perde a 8. Isso é importante para a desgarrada dele. Então, eu já vi o Vasco bem pior, em campo e na matemática. Sim. Agora, só para voltar ao que disse o Ramon Dias, né? Esse discurso dele de que não vai barrar, não vai cair, é um discurso motivacional para o clube. Tá certíssimo. Para os jogadores dele, para a torcida, para a diretoria, para manter o foco lá em cima, no momento em que o Vasco não conseguiu um bom resultado. Então, é isso. Ele está tentando fazer as pessoas acreditarem até o fim que dá para fazer a virada. Se lá na frente do Vasco não conseguir e for rebaixado, aí que vire meme, aí paciência. Mas nesse momento... Tá certo. E tem razão em reclamar, não tem? Que não está podendo jogar em casa? Abel, Muita razão. Aliás, tem ontem, razão. um espetáculo da torcida do Vasco, mais um espetáculo. A torcida do Vasco que não pôde, né, não tem conseguido ir, né? O estádio está fechado no estádio do Vasco, no estádio de São Januário. Aliás, uma decisão discriminatória da Justiça em relação ao campo do Vasco da Gama. Eu fico me perguntando se a justificativa para fechar São Januário é de que no entorno do estádio há uma área, uma favela dominada pelo poder paralelo, então fecha o Rio de Janeiro. Eu sou carioca, conheço bem o Rio de Janeiro. O poder paralelo está em toda a cidade do Rio de Janeiro. Em frente ao Maracanã, também tem uma favela dominada pelo poder paralelo. No entorno do Newton Santos também. Também. Então, assim, se é isso, para tudo, pega a população do Rio de Janeiro e distribui por outros lugares do país. Essa não é justificativa, não pode ser justificativa. É algo muito ruim que está sendo feito. Agora, a torcida, por outro lado, foi para a porta de São Januário, viu o jogo na rua, fechou a rua. Coisa linda, hein? Tem a área que ficam os quiosques ali, o pessoal que vende aquele churrasquinho, e a galera botou um telão lá e foi comemorar, foi protestar e ver o jogo ali naquele momento, no espaço que é dela, da torcida do Vasco, né? O bairro ali, aquele pedacinho, se chama hoje bairro Vasco da Gama. E aquele bairro ali gira em torno do clube. E há muitas pessoas que dependem daquilo ali para sobreviver. E a justiça, algumas pessoas que estão na justiça, têm tido uma atitude discriminatória contra o Vasco e contra as pessoas que moram ali naquela região e que dependem também do clube. Antes de passar a palavra para a Natália, gostaria de complementar o que você disse. Se poder paralelo ou área perigosa, enfim, for problema e motivo para fechar estádio, não é só no Rio de Janeiro, não. Tem vários espalhados pelo Brasil que tenham que fechar também. Eu também não concordo com isso que estão fazendo com o Vasco. Não, é uma vergonha. Eu queria justamente falar disso, né? Porque é uma vergonha o que o poder público está fazendo em relação ao São Januário. Além de discriminar ali a região, é uma justificativa que, se você for colocar no papel, eu estava lendo uma matéria, se eu não me engano foi o Peleja que colocou, está sempre no Instagram trazendo matérias, que fala da porcentagem de violência no Rio de Janeiro, como está distribuída. E, se eu não me engano, são 0,33% em relação ao restante. Então, assim, a justificativa não é plausível. Ou eles colocam, de fato, algo que justifique e prove essa justificativa, ou é uma vergonha. O que estão fazendo com o Vasco não tem cabimento. O que estão fazendo com a torcida do Vasco é algo realmente vergonhoso. E eu queria saber se essa galera que está fazendo isso tem a cara de vir a público e explicar o que está acontecendo. Né? De se justificar, de fato, o que está acontecendo. Da onde sai a ordem, da onde vem. Porque não tem cabimento
o que está sendo feito com o Vasco, porque ele cumpriu a punição que tinha que ser cumprida, assim como o Santos cumpriu também, o Vitória cumpriu, enfim, vários times no Brasil tiveram punições, cumpriram e voltaram a jogar no seu estádio, só o Vasco que não. Agora, se estão querendo abalar as estruturas do clube, fiquem sabendo que o tiro está saindo pela culatra. Porque é raro ver uma mobilização, uma reação, um sentimento tão forte quanto o que eles têm despertado. Né? Uma torcida que já é muito sofrida pelos resultados e pelas questões políticas do clube internas dos últimos 20 anos. Ela já é muito sofrida, mas ela está buscando aí ainda mais forças para se unir, para entender a história do clube, que é uma história de lutas desde o início, desde a sua fundação, e reagir diante disso. Se alguém está querendo aí jogar uma pá de cal no Vasco, pelo contrário, tá dando combustível para que esse clube possa tentar se reerguer. A gente viu ali a expulsão do Jair, que deu uma cotovelada, mereceu a expulsão, o Eugênio já falou sobre isso. Aliás, perdeu um gol inacreditável num passe do Payet, se eu não estiver enganado. Justo. A gente tem, então, uma tela com números do Payet, Dimitri Payet. E essa é uma boa notícia para o torcedor do Vasco. O Payet aí entrando aos poucos no time. Assim que ele estiver bem fisicamente, não há dúvida de que o Ramon Dias vai colocá-lo como titular desse time do Vasco, que eu dei minha opinião aqui. É uma situação complicada por causa da pontuação muito baixa, mas é óbvio que o Vasco ainda tem chance de se livrar desse rebaixamento. 45 minutos em campo, 30 ações com bola. Dribles certos, 4 duelos vencidos, uma chance criada que foi aquele passe para o Jair. Que absurdo o Jair perder um gol daquele, rapaz. E 2 ações na área rival. Professor Celso. A outra ação na área rival é uma bola em que o pessoal até... podia ter passado, podia ter... Ele tentou ser solidário. E eu fiquei talvez pensando o que será o futuro do Payet desse time, né? Ele procura com quem? Naquele lance ele procurou com quem e acabou perdendo a bola. Bom, ainda está pesado, né? Não está na melhor forma, mas já deu para perceber que ele entrega qualidade. A coisa clareia quando sai do pé dele. Imagina quando ele estiver bem fisicamente. E jogou pouco tempo. Professor, no lance do pênalti a favor do Vasco ali, bem marcado, né? Acho que não há dúvida. Até o torcedor do Bahia viu que aquilo ali foi pênalti. Mas o Gilberto já tinha cartão amarelo. Já. Não merecia outro cartãozinho, não, ali para... E o vermelho? Poderia ser expulso. Eu acho até que deveria. Eu acho que deveria também, viu? A arbitragem mais um final de semana desastroso, né? Para falar o mínimo. Ele vai à caça, né? Rapaz, Gilberto isso não é cartão amarelo? Não quebrou o pé do pênalti jogador. é no Marlon, né? Marlon Gomes, Marlon que Gomes. entrou, foi o jogador que mais entregou. Sim. Depois, ele entrou no intervalo também, assim como o Payet. Ele jogou melhor que o Payet. Engraçado que Eu o Vasco... fico abismado com algumas coisas da arbitragem, cara. É um lance tão básico e simples para você aplicar a regra sem complicação, com facilidade. E os caras complicam. Tu ainda fica abismado? Fico, porque olha, esse lance é fácil, gente. Esse lance precisa nem de VAR. Eu acho que o juiz foi ali na hora, já deu pênalti. Seria um refúgio para árbitro, né? Mas por que ele não deu o cartão amarelo? Eu não porque sei. Ele já tinha, porque se ele não tivesse, ele tinha dado o cartão amarelo. Então, mas é assim? É isso? O que você acha que mudou mas não é ali? possível, gente. Mas aí é ruim que ele passa atestado do erro, né? Então. Quando o lance é interpretativo, o árbitro até pode vacilar, mas ali não tem. Ali é a letra fria do jogo. Se ele expulsasse, ninguém ia perguntar por quê. Para mim é básico. Cartão amarelo, já tinha. Pois é. Eu acho que o árbitro muitas vezes se pauta por tempo do jogo, altura do jogo em que as coisas acontecem, lei da compensação, tem uma série de coisas que... Casei. Fala aí, rapaziada, vamos trazer a classificação da Série A 2023 após os jogos deste domingo. Neste domingo tivemos aí o Grêmio vencendo o Cuiabá 2-0, Corinthians e Palmeiras empataram 0-0, Fluminense venceu Fortaleza 1-0, Cruzeiro e Bragantino 0-0, Bahia e Vasco 1-1, América Mineiro venceu o Santos 2-0 e São Paulo e Curitiba foi adiado para o dia 27. Classificação atualizada, primeiro lugar o Botafogo 51 pontos, segundo Palmeiras 41,
terceiro Grêmio 39, quarto Flamengo 39, Fluminense tem 38, Bragantino 36, Atlético Paranaense 34, Fortaleza 32, Atlético Mineiro 31, Cuiabá 28, São Paulo 28, Cruzeiro 26, Corinthians 26, Internacional 26, Goiás 25, Bahia 22, Santos 21, Vasco 17, América Mineiro 16 e o Coritiba com 14 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.